Se Kim sair, o MBL acaba. Renan Santos rebate essa afirmação e analisa o futuro do movimento na política brasileira. Do Brasil nesse momento? Cara, o Brasil agora... Estão dizendo aí que os fundos imobiliários estão indo bem, né? Que tá barato pra cacete. Tá barato e tal. Então, pode ser um custo de oportunidade. Eu acredito que Cara, eu tô só pelas próximas eleições, sendo sincero. Você se jogou fora do Brasil, né? Falou tchau, Brasil. Tem algum nome da sua preferência hoje para as eleições de 2026? Aí? Tem alguém que você tá vendo que seria um bom nome? Não. Eu tô mais de olho pela galera jovem. Gustavo Lima seria uma boa? Como é que é o Movimento Brasil Livre? Como é que é? MBL. O MBL lá, do Arthur. Do Kim Kataguiri. Pô, o Kim Kataguiri eu gosto, cara. Pô, o Kim é muito honesto, muito inteligente. Aquele, o pitoco do Nicolas lá, falam bem dele. Mas também. ele não tem idade ainda. Eu vou ser bem sincero com vocês. Não, mas o Arthur tá, não? Voltou ou não? O quê? O Arthur Ele voltou, mas acho que ele não tá... Ele perdeu o cargo político, né? Mas ele tá lá. Por causa da treta da Ucrânia lá, das coisas que ele falou? Sim. Ah, cara, aqui não errou, né? Já, né? Não é possível ninguém... Foi muito forte o julgamento no caso. Agora o Nando Moura tá atacando ele direto. Eu tava acompanhando as tretas, né? O Nando Moura é muito engraçado. Eu já entrevistei ele, cara. Ele é um cara muito simpático. Cara, ele é muito inteligente também, viu, o Nando Moura? O Nando Moura? Porra, mas ele é carismático pra caramba. Ele é muito engraçado. Calma aí, esse negócio é muito inteligente. Vamos lá. Gosta. Quem não gosta, eu gosto dele pra caralho. Eu gosto do Nando Moura, eu gosto do Arthur, do Val também, gosto deles. Né? Aí ele tá brigando com o pessoal do MBL por causa do fundo eleitoral e tal, porque eles querem... eles estão sempre tretando, né, meu? Mas o Kim, eu vou te falar, o Kim Kataguiri é manja. O Kim Kataguiri, ele é bom, viu? Eu, assim, se eu fosse votar... Não é que ele é bom, o Kim é o melhor deputado que tem. E o Kim precisa de um time com ele. Eu tava vendo depois no Twitter, né? Assim, de novo, assim, desculpa ter que falar de haters hoje, né? Hoje é um dia leve. Uma das coisas que eu tava vendo lá, Rizzo, de novo aquela estratégia. O Kim, né? Tem um desses perfis que já chegou a ser um perfil simpático a nós, mas depois virou um perfil de hater, ficar tentando sugerir que a gente foi comprado e tal. Eu falar, se o Kim sair do MBL, o MBL acaba. Como se fosse assim, o Kim, ele está carregando nas costas o enorme fardo de fazer parte do MBL. O Kim, assim como eu, assim como o Pedro, como o Rizzo, o Kim nasceu para a política com o MBL. Não há como separar eu, o Kim, o Pedro, o Rizzo, meu irmão, do MBL. Você perguntar pro Kim, se você for fazer política sem MBL, eu não vou fazer política. Não existe, são coisas que não existem, entendeu? Não existe. Então, e as pessoas que criam, tentando criar essas dissociações, tentando fazer um suposto afastamento que, não faz sentido, e dois, não haverá. São coisas que não tem lógica. E mais, o Kim, assim como nós, tá criando um movimento para daqui 100 anos tá vivo o movimento. Para que daqui 100 anos ele tá pautando a política nacional. Pra gente ter mudado a cultura do Brasil. E um dia não haverá Kim, não haverá Renan, não haverá Rizzo, não haverá Pedro, não haverá Alexandre, não haverá ninguém dos fundadores. E esse dia, eu espero que demore, porque eu quero viver bastante, né? Mas nós estamos criando um movimento para isso. Então, essas pessoas querem ficar fazendo essa coisa ridícula de uma suposta separação. Isso não tem. Né? Um cara botou aqui, o Rafael Balsan, o Kim é o guerreiro segunda ordem até chegar aos reforços. Cara, o Kim está fazendo um trabalho de sacrifício, tá, para a formação do grupo que é monumental. O Kim luta sozinho em Brasília. O Kim é o único parlamentar, de fato, de oposição completo. Tá numa comissão, trata de um tema, trata de outro tema. O Kim trata de todos os temas. Segurança, vai tratar. Educação, vai tratar. Contas públicas, vai tratar. Corrupção, vai tratar. Ele trata de todos os temas. Ele é o único cara que é capaz de fazer isso. Só que a gente mora num país que, tirando, por exemplo, o pessoal do podcast ali, é um pessoal que reconhece, um pessoal um pouco mais inteligente, reconhece e tal, e vai falar, pô, beleza, porque tem uma compreensão maior. A maior parte das pessoas não, a maior parte das pessoas querem ver uma lacrada, querem ver uma coisa de Nicolas, desses mongóis aí que tem aí. É isso. Mas o Kim terá um time. Já tem o time. A gente tava com o Sandro agora, esses últimos 2 dias. Rizzo do céu, você não tem noção que é o Sandro. Eu não tinha noção de quão bom é o Sandro. Do quão boa era a cabeça do Sandro. A gente não tem noção, né? Agora a gente tá mais próximo do Sávio e outras pessoas que estão trabalhando conosco aqui em São Paulo. Pô, como é bom o nosso time. Como são boas essas pessoas. Como são boas. Né? Não é à toa que, assim, reparem que a coisa mais desesperada que o PL e o Bolsonaro gostam de fazer é correr atrás dos nossos líderes pra tentar comprá-los. O PL vai atrás de comprar gente que foi do MBL ou que é do MBL. Porque são pessoas que passaram por uma cultura superior de trabalho, né? Enquanto eles são apenas uma maçã. Então, né? E aí o Eduardo botou, a Amanda surpreendeu. A Amanda é um exemplo. São pessoas diferentes mesmo. E
entregar pra vocês, sabe, um grupo, um time tão bom, com pessoas tão boas, sabendo que isso é só o começo, que só vai aumentar, pô, isso é um prazer sensacional, um prazer inenarrável. O Pedro Lencar falou, o MBL do futuro tem que assistir sua live. Eu acho que tem, cara. Sabe que uma vez eu tava pensando assim, como vai ser no futuro quando a gente morrer. Sério, de fato. Porque pode ser que as pessoas criem inteligências artificiais, nossas, elas fiquem falando, né? E eu acho que o futuro, se essas coisas acontecerem e tiver esses espectros, esses hologramas nossos de consciência simulada, eu acho horrível. Eu acho que a pessoa morreu, ela tem que morrer e não tem que ter consciência simulada dela pra nada, mas enfim, pode ser igual aquele desenho Futurama que ficava umas cabeças falando. E, enfim, né? Eu não quero que isso tenha, mas eu acho que as pessoas que vão no futuro, se o MBL e a missão derem certo, as pessoas que vão estar no grupo, elas terão que ter uma cultura interna muito rígida, muito estrita. Uma cultura férrea. E elas vão se lembrar dos fundadores delas. Elas vão se lembrar das pessoas que criaram aquela cultura. Porque eu quero ser lembrado assim, como um criador de uma cultura. O Kim também, todos nós queremos, né? É um trabalho muito duro, o trabalho de criar uma cultura. E eu acho que as pessoas que vão fazer parte do grupo, quando esse grupo, sei lá, daqui 100 anos, vamos dizer, esse grupo tiver... já administrou o Brasil algumas vezes, está administrando o Brasil, está administrando estados, está discutindo o que importa, esse grupo vai olhar para essas pessoas e vai falar, poxa, essas pessoas, elas foram... Nossa... elas foram um marco. E eu quero isso. A minha vaidade tá nisso, né? Saber que nós criamos uma cultura e que essa cultura ela ficou de pé. Eu acho que nada pode ser mais interessante, mais recompensador do que isso, né? Pra mim, pelo menos, eu não vejo nada melhor e nada maior. Eu acho o principal. E as consequências que a gente vai deixar, né? O legado que a gente vai deixar para as gerações. E se a gente conseguir ainda um legado que vá na linha de, ok, nós tiramos o Brasil da rota de ser um país fracassado, porque o Brasil está numa rota de ser um país fracassado, e conseguiu apontar para o futuro para ele ser um dos países mais importantes do mundo, que ele tem todo o potencial para ser, aí nós seremos, sabe, poxa, que essa é uma grande missão, alguns dos homens e mulheres mais importantes da história do Brasil. Isso tem um valor gigante, né? Porque sendo do Brasil, estará da história da humanidade. E nossa existência não foi em vão. E eu acho que todos vocês que estão participando disso têm um pouco dessa noção, né? A sua participação na história, a sua participação ativa na história. E, pô, a gente tem... Saber que a gente tem a chance, né? Ainda que pequena, mas nós temos a chance de fazer isso, isso é muito legal. E eu acredito nisso, eu acredito piamente nisso. Eu acredito tanto que eu dedico minha vida pra isso. Né? E aí repara que os haters, né, os losers, pode pegar o bobalhão lá do metaleiro, o nazista, os bolsominions e tal. Eles querem o ataque que eles fazem é um ataque de intenções, né? Como eles não têm na prática meios de acusar de gente de crime nenhum, então eles têm que ficar ou inventando, ou falando meias verdades e sinalizando coisas, ou eles têm que falar que as nossas intenções são malévolas. Não, as intenções deles são tais, né? Eles querem ficar sempre denunciando intenções. Mas assim, é complicado denunciar intenções, porque você está denunciando uma ação futura dos outros. Só que você pode julgar a ação futura do outro pelas suas ações pretéritas e pela natureza das suas ações pretéritas. E pela dedicação que você tem, e pela coerência daquilo que você fala, pela qualidade daquilo que você faz. E eu acho que as pessoas que já estão conosco, elas entenderam já o que nós estamos fazendo, entenderam para onde a gente vai e entendem a natureza das nossas ambições, né? Cada um tem uma ambição diferente. A ambição vamos pegar a ambição do Kim. A ambição do Kim é a ambição de um... O Kim é um japa, né? Por mais que ele seja meio japa, meio paraense, a cultura dele também é japonesa. A mente dele é a mente de um artesão, como um bom japonês, né? Se forem pegar os japoneses, eles têm uma mentalidade em que aquele indivíduo ele tem que entregar um serviço muito bem feito. Não à toa que o trabalho, não apenas manual, mas boa parte do trabalho intelectual, o trabalho artístico de um japonês costuma ser melhor, inclusive, do que dos originários, dos criadores daquela arte. Por exemplo, os melhores fazedores de comida italiana e pizza do mundo hoje, pizza, vamos botar aqui, são os japoneses. Hoje, alguns dos melhores hambúrgueres do mundo são japoneses. Na verdade, você vai pegar qualquer gênero, qualquer culinária regional, leva pro Japão, eles aprimoram. Hoje, os melhores artistas de jazz se bobear estão no Japão. Os melhores produtores de certos instrumentos musicais. O japonês ele tem essa coisa do homem
E a arte e a qualidade naquela arte dele, eles são muito assim. E o Kim, ele quer se ver realizado por uma obra, né? Então a realização dele é numa obra específica que ele faça. Então ele quer entregar, por exemplo, um grande projeto de lei. Ele quer entregar... o Kim quer se dedicar a uma coisa e entregar algo absolutamente excelente. Tá? Então eu acho que o Kim, a realização dele tá nisso. É diferente da minha. A minha é uma realização, eu diria, um projeto de ser uma espécie de uma origem cultural, uma criação cultural. Eu sou uma figura muito mais ocidental que ele nisso, né? Para mim isso aqui é tudo um processo criativo. Minha mente é uma mente mais artística. Então para mim isso aqui é um processo criativo. O MBL, a missão, tudo que a gente faz para mim é um processo criativo colaborativo. Então minha realização é no processo criativo. É criar algo completamente novo. O do Kim, ele não precisa necessariamente criar algo novo. Ele precisa criar algo melhor, não sei se vocês entendem. O Kim, então quando você junta um cara como o Kim, um cara comigo, é muito gostoso de trabalhar porque eu quero fazer novo e ele quer fazer melhor. Então você pode fazer algo novo e melhor. Você pega a realização do Arthur, né? O Arthur, ele tem... até ele já falou muito disso, né? O Arthur, a gente tem que entender a mente dele. Ele era um menino, né? Muito franzino, muito baixinho quando ele era criança. E eu acho que aquilo deu pra ele um dilema. Ou ele aceitava uma posição social na vida dele, em que ele seria um menino franzino e que não ia ter nada, ou ele desafiava o mundo. Então o Arthur se tornou um jovem petulante, e aí ele nunca aceitou a condição natural dada a ele, e ele sempre quis peitar a natureza, né? Por isso que o Arthur pula de bungee jump, anda de motocross, ele buscou ter na técnica e na coragem, vamos dizer, uma força que não deixasse ele preso a uma determinada condição ali. E aquilo vai moldando o caráter do cara com os defeitos e as qualidades que ele possa ter, né? Então, os defeitos e as qualidades, porque essa é a força e a fraqueza dele. Então, o Arthur, ele quer ter ali sim a conquista heróica pessoal. A conquista individual heróica pessoal. Um cara como o Faustino, por exemplo. O Faustino, ele tem uma noção de classe e de comunidade muito forte. O Faustino, desde que veio pra cá, ele se identifica como um representante de um determinado povo. Ele veio pra cá falando, eu vou voltar pro Rio Grande do Norte, eu preciso fazer aquilo ficar bom e dar certo. Então, o Faustino, a noção dele, da realização pessoal dele, é um resgate da comunidade. E aí ele se junta com um grupo de pessoas que ele não conhecia, se torna amigo deles, se prepara e volta pra fazer aquilo lá. Então é outro tipo de mente, é outro tipo de realização. Vocês estão vendo que todas essas coisas que que eu tô listando aqui são jornadas pessoais e formas de realização, todas legítimas e boas. Agora, existe o tipo de realização do tipo, cara, eu só quero ter grana e ficar famoso, eu quero ser reconhecido, que é a vaidade. E vários passaram aqui e estavam loucos pela vaidade. E todo mundo pode ser consumido pela vaidade. Eu posso ser consumido pela vaidade, o Kim pode, o Arthur pode, o Faustino pode, a Amanda pode, todo mundo. E aí a vaidade você tem que lutar. Só que tem as pessoas que são consumidas pela vaidade porque tudo que elas queriam era só realizar a vaidade. Então, às vezes a pessoa só quer ser admirada. E elas são fracas. Então a gente tem que, assim, é muito difícil o nosso trabalho, nós temos que achar pessoas que tenham um grande propósito e um coração forte para resistir às tentações e tal, nesse propósito, tá? E essas qualidades distintas, elas vão formando. Eu vou dar um exemplo, o Riso tá aqui. Qual é o lance do Riso? O lance do Riso, ele entende o todo, ele entende tudo. O Riso é músico, ele se formou, inclusive, em produção musical, então ele entende da lógica. Música é um todo e uma parte integrados. Ou seja, a harmonia é um conjunto de melodias que se juntam ali, né? Então tem que ter duas vozes para ter harmonia. Mas ele entende que o papel dele sempre foi um papel de um artesão. Então ele sempre foi um memeiro, né? E aí ele sempre teve a dificuldade de sair do memeiro para ser o chefe. Hoje ele é um chefe. Então ele teve esse aprendizado dele de produzir, né? De ser um produtor de coisas maiores. Qual é a jornada deixa eu ver, falei da Amanda. A jornada da Amanda é a jornada da pessoa sozinha que não teve pai, que foi obrigada desde cedo a ser muito autossuficiente, ela com a mãe, e teve que buscar a autossuficiência o tempo todo, e ela começou a encontrar a realização não na autossuficiência através da individualidade, mas do grupo.
quando ela começou a fazer ação social no bairro dela, com os vizinhos, com ativismo, até com direito de animais que ela teve. E aí ela conhece o MBL e aí essa autorrealização dela começa a se dar. Por quê? Talvez a gente seja a comunidade que ela não teve porque o pai basicamente largou mão e ela não teve família durante esse período, entendeu? Então, o Felipe Minicelli lembrou, circense, exato. Então, a Amanda sempre procurou essa realização pessoal como um elemento dentro de uma comunidade. Mamãe MST falou, Renatão só quer deglutir lanches. O Guto é um caso bem interessante, tá? O Guto claramente é um grande talento. O Guto é um cara, assim, o Guto tem um talento acima da média. E o Guto, ele tem um senso elitista de querer estar próximo de pessoas que ele avalia que têm talentos grandes e ele quer fazer o talento dele acontecer. Então o Guto quer fazer assim, o talento dele desabrochar e mostrar para aquele grupo que aquele talento faz parte. Nesse sentido, sabe quem se parece? Porque Zon aí que aparece, tem a aparência do cara, né? O Guto parece muito Pelé. O Guto, ele sabe que ele tem quase superpoderes. Mas o Pelé precisa do time do Santos, ele precisava da seleção brasileira. E o Guto, ele pensa dessa mesma lógica. E o Pedrão Tomates? Pedrão Tomates, ele é muito parecido comigo. Muito parecido comigo. Muito parecido. O Pedrão Tomates é um criador de cultura. E repara que ele tá sempre inovando, né? Sim. Ele tá sempre inovando. O Pedro é mais inovador do que eu. O Pedro tá sempre um passo na minha frente. 1 ou 2 passos na minha frente. O Pedro tá sempre testando, né? E a função dele, né, é sempre da ruptura e da quebra. Ele abre algo novo. A carreira dele musical foi isso, a carreira dele empresarial foi isso, a carreira dele política é isso. É outra parada. O Pedro, ele é se ele fosse um arquétipo, ele é o arquétipo do aventureiro. Aliás, tem uma coisa muito louca, né? Você pega as pessoas que estão no arquétipo do aventureiro, em geral, elas estão sempre com o cabelo pra trás. Cabelo grande amarrado pra trás, senso de liberdade. Sempre foi isso o Pedro. Cristiano Beraldo. Beraldo eu já falei várias vezes do Beraldo, que tem a ver com Devolva o Brasil Beraldo. O Beraldo, ele é um aristocrata. Em todos os termos. Ele vem de uma família aristocrática. Ele tem mentalidade aristocrática. Ele se comporta de maneira aristocrática. E um aristocrata, ele entende que ele pertence a uma determinada nobreza. E no caso dele é uma nobreza de espírito mesmo. E ele se sente obrigado a exercer essa nobreza na realidade. Então ele quer ordenar o mundo. Entendeu? Então, pra mim, por exemplo, que cria um projeto como o MBL, saber que tem um cara como o Beraldo junto é saber que existe um homem que dispõe das qualidades morais e pessoais, a nobreza dele em si, para levar este projeto a cabo. Entendeu? Por isso que a relação é muito também simbiótica. E essa característica aristocrática, eu tô falando aqui, sempre como elogio, assim, ela tá presente em todos os atos do Beraldo. O Beraldo é nobre em todas as ações dele. Tá? O Beraldo é uma das figuras mais nobres que eu já vi na minha vida. Tá? Assim... E o Beraldo me contou, cara, assim, já conheci muitos homens, houve já homens na política brasileira que tem essas características. E de fato isso desapareceu, porque a política brasileira virou uma coisa de vagabundo. Né? Então, essa é a grande característica do Cristiano Beraldo. Né? Então, assim, se vocês forem pegar, pessoal, a gente é um grupo muito heterogêneo. Muito heterogêneo. Mas se eu for pegar coisas em comum entre todas as pessoas que eu falei aqui. Inteligências diferentes, mas inteligência acima da média. 2, um senso de propósito muito grande. 3, um senso de reconhecimento em comunidade e pertencimento. Entendeu? Então, as pessoas que têm essas qualidades, esses talentos, que são, coloquei aqui, todos positivos, elas encontram na gente uma comunidade que permite que esses talentos desabrochem e que eles sirvam a algo maior através das capacidades personalíssimas deles. É como se sua individualidade estivesse a serviço de algo maior. E sem abdicar da individualidade, porque são todas pessoas muito diferentes. Olha o Jota. Ele é muito diferente de mim. Muito. Ele é muito diferente de muita gente. E serve a algo maior. Aí vocês podem pegar uma coisa que é muito engraçada, né? Assim, vários temas. O MBL é completamente heterogêneo. Várias discussões. Se a gente for abrir discussão sobre legalização de droga, se a gente abrir uma discussão aqui sobre essa questão Ucrânia versus Estados Unidos agora, né? Vamos ter várias opiniões divergentes.
E não interessa muito o lance dessa opinião aqui ou acolá. Porque o que interessa pra gente, assim, essa pessoa muito boa tá perto da gente e ela entende pra onde a gente tá indo. Entendeu? E a melhor parte, aqui é um grande ambiente pra essas pessoas muito boas conviverem. Há um ambiente criativo, um ambiente que estimula, um ambiente muito aberto. E eu acho que essa é a graça, né? Essa é a grande graça dessa brincadeirinha chamada MBL. Curtiu esse corte? Para mais análises como essa, se inscreva no Ordem em Corte e ative o sininho.